Olá, turma! Sejam bem-vindos! Essa é a nossa segunda aula sobre introdução à química orgânica. E nessa aula vamos falar mais sobre a cadeia carbônica. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, aqui em cima tem um link da primeira aula para você, tá ok? Bom, então vamos começar. A nomenclatura dos compostos orgânicos é elaborada pela IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E ela utiliza o número de carbonos presentes na estrutura como prefixo e o tipo de ligação presente como infixo. O sufixo refere-se ao grupo funcional. As ramificações também devem ser nomeadas seguindo o número de carbonos presentes e a disposição entre eles. Mais para frente, vamos detalhar cada ponto específico da nomenclatura dos compostos. O protocolo para dar nome a uma estrutura orgânica é, primeiro, identificar o grupo funcional. Depois, devemos destacar a cadeia principal e numerar os carbonos. Nós devemos também nomear as ramificações, indicando a posição de cada uma delas. A ordem para descrevê-las é alfabética, não é a ordem que elas aparecem, sim a ordem alfabética. Nomear a cadeia principal utilizando a posição do grupo funcional quando necessário. E deve-se também incluir na nomenclatura o ciclo prefixo quando a cadeia for composta de uma estrutura fechada e não aromática. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes, como nós já vimos em aulas anteriores. Dessas 4 ligações, ele pode fazer até 3 com o mesmo átomo. Sendo assim, as ligações podem ser simples, quando um carbono compartilha apenas um único elétron com o outro carbono. Nesse caso, o infixo na nomenclatura da substância é AN. Quando o carbono faz dupla ligação com outro carbono, prestem atenção, nós estamos falando de carbono para carbono, não conta dupla ligação do carbono com outro átomo qualquer, só serve com outro elemento químico, tem que ser apenas com carbono. Então, quando ele faz a dupla ligação carbono-carbono, então nós temos o infixo em. E no caso da tripla ligação, o infixo é in. Quando o carbono, então, faz 3 ligações com um outro carbono. Para o número de carbonos na cadeia principal, temos os seguintes prefixos. Met, quando nós temos apenas um carbono. Et, quando nós temos 2. Prop, para 3. E but, para 4. A partir de 5 carbonos, utiliza-se os prefixos da geometria, os mesmos prefixos para nomear os polígonos. Sendo assim, com 5 carbonos, nós temos pent, com 6 hex, 7 hept e assim por diante. Como eu já disse anteriormente, alguns grupos presentes nas ramificações recebem nomes especiais. Então, vamos representar o ponto de ligação com a cadeia principal com um R em vermelho. Então, toda vez que vocês virem com R em vermelho, é o ponto em que aquele grupo vai se ligar, então, à cadeia principal. E ele também vai estar em vermelho. Quando nós temos uma ramificação com um único carbono, o nome dele é metil. Com 2 carbonos, etil. Esta terminação etil é a terminação para a ramificação. Se nós tivermos 3 carbonos, aí nós temos 2 possibilidades. A primeira é
Propil, 3 carbonos, prop e il, terminação de ramificação. No propil, a inserção à cadeia principal se dá no carbono 1. Então, esse fica sendo o carbono 1, 2, 3. Então, aqui nós temos no carbono 1 ligado à cadeia principal. A segunda possibilidade é o isopropil. No caso do isopropil, este prefixo iso se dá porque o carbono que se liga à cadeia principal, ele está no centro, dividindo essa ramificação em duas partes iguais. Então, nós teríamos o iso. Nós temos um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Então, ficaria bem no meio. Com 4 carbonos, nós também temos algumas possibilidades. Primeira possibilidade, o butil. No caso do butil, but para 4 carbonos, terminação il, ramificação. O carbono que vai se ligar à cadeia principal, ou seja, aquele carbono que teria a valência livre, é o carbono 1. Eles estão, então, enfileirados. No sec-butil, o carbono que tem a valência livre, ou seja, que vai se ligar à cadeia principal, é um carbono secundário, sem contar a cadeia principal. Então, o que nós temos? Nós temos um carbono que está ligado a outros 2 carbonos dentro da ramificação. Então, ele é secundário. Se ele é secundário, sec-butil, sec de secundário. Não se esqueçam que se eu colocar aqui a cadeia principal, ele passa a ser o terciário, mas dentro da ramificação, considerando apenas os carbonos da ramificação, ele é secundário. O próximo é o isobutil. Isobutil porque, assim como no isopropil, nós conseguimos dividir esta ramificação em 2 lados iguais. Observem, se você dividir aqui no meio, você tem de novo um CH3 para um lado e o CH3 para o outro. Por isso, isobutil. E por último, terc-butil. Esse prefixo terc é por conta do carbono que está ligado à cadeia principal ser um carbono terciário. Então, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos dentro da ramificação, excluindo o carbono da cadeia principal. Por isso, terc-butil, terc de terciário. Outros grupos carbônicos recebem alguns nomes específicos. Então, nós temos o vinil, é uma estrutura de 2 carbonos com uma dupla ligação. Então, ele seria uma ramificação que possui uma dupla ligação entre eles. O benzil é uma ramificação onde nós temos um anel aromático ligado a um grupo metila. Tá certo? Metila porque é uma estrutura com um único carbono. Então, grupo metila. Então, nós temos um anel aromático ligado a um grupo metila e este grupo metila é que está ligado à cadeia principal. Já no fenil, nós temos o anel aromático ligado diretamente à cadeia principal. Então, neste caso aqui, é fenil. Quando o anel aromático for a cadeia principal e ele tiver 2 ramificações, ele pode ser chamado por prefixos específicos. Então, nós temos orto, nós vamos utilizar o prefixo orto quando as ramificações do anel aromático estiver no carbono 1 e carbono 2.
São duas ramificações, uma no carbono 1, a outra no carbono 2. O meta vai ser quando tiver uma ramificação no carbono 1 e a segunda no carbono 3. E o para quando eu tiver a ramificação no carbono 1 e no carbono 4. Quando numa molécula nós tivermos mais de um grupo funcional, nós vamos utilizar os prefixos di para 2 grupos funcionais e tri para 3 grupos funcionais. O livro de Química do professor Eduardo Canto traz alguns exemplos da nomenclatura dos compostos orgânicos. Neste exemplo, ele traz tanto a nomenclatura correta, no caso de você ter identificado corretamente a cadeia principal e numerado os carbonos, como ele traz também uma forma incorreta, caso você tivesse cometido um erro na hora de numerar os carbonos. Ele traz as duas formas para que vocês possam treinar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Toda essa parte introdutória da química orgânica termina nesta aula. A gente se encontra então na próxima aula.